Irmãos queridos, conforme combinamos, Provérbios exposto pelas manhãs de domingo e Esdras à noite. Hoje, Provérbios capítulo 4, os versos de 10 a 19. Provérbios capítulo 4, os versos de 10 até 19. Diz assim a Escritura, Provérbios 4, de 10 a 19. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passas de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Irmãos, o tema desse sermão é caminho da sabedoria e da perversidade. Conta-se que um rei ganhou 2 pássaros de caça na sua data natalícia, e eles foram levados para a cetreira, que é o local de treinamento das aves de caça. 3 meses depois, uma ave estava pronta, voava para todos os lados e com maestria pegava aquilo que o rei queria. A outra, moribunda, ficava no galho o dia inteiro. E aí o rei, abrindo a janela real, via aquela ave parada. E aí ele trouxe os seus curandeiros, os seus senadores, para que explicassem o porquê daquilo. Nada. E aí ele expediu um decreto real, que quem pudesse resolver aquela questão seria muito bem recompensado. Com 2 dias, o rei abre a janela pela manhã e o pássaro está voando de um lado para o outro, mas numa maestria. Quem fez esse milagre? Traga um homem. Trouxeram um homem. E o rei, curioso, perguntou, mas o que você fez? Cortei o galho. Cortei o galho. Só isso. Irmãos, às vezes nós estamos insistindo, como se fôssemos ter saída, indo pelo mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E não dá certo, e nós continuamos insistindo, fazendo as mesmas coisas. Existe um caminho da sabedoria e o outro caminho da perversidade. Sempre as Escrituras dizem direita e esquerda. Vamos orar? Senhor Deus, é manhã de domingo, um dia lindo. O teu povo está aí, o teu servo, o pregador, está no púlpito da igreja. E nós somos incompetentes, ó Deus, tanto o teu servo, o pregador, quanto aqueles que o ouvem. Temos coração duro, dura cerviz, e a menos que o Senhor faça um milagre, essa espada do Espírito, a tua palavra, não cravará no nosso coração. Mas nós te pedimos o maior milagre, contínuo e visível, que a tua igreja seja alimentada pelo Senhor nessa manhã. Que no voltar para casa, nós tenhamos uma alegria que o dinheiro não paga, uma alegria por saber que o Senhor tratou conosco nesse lugar. Em nome de Cristo, que assim seja, para o louvor da tua glória. Amém. Irmãos, a unicidade bíblica é algo extraordinário. E até termos se repetem nos livros como um grande livro. Por exemplo, como é que começa essa perícope no verso de número 10? Ele diz, como é que começa? Ouve, filho meu.
E onde está a célebre frase repetida diversas vezes ou nas várias cartas às igrejas? Apocalipse. Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas, ou o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, poucas vezes na vida eu vi um homem que não tinha o pavilhão auricular. Aliás, nas 2 vezes que eu conheci homens que não tinham a orelha, é porque ela tinha sido decepada por um traficante. Mas os outros homens, todos eles, que eu olho, eles têm 2 ouvidos. Sempre vi assim. Então, quem tem ouvidos, ouça. Mas todos têm ouvidos. Então, o que o texto está dizendo é, porque você tem ouvidos, ouça, porque você é indesculpável. Você está diante da palavra de Deus, Deus está sendo competente para poder ministrar a sua palavra, e aí cabe a você, meu irmão, na sua responsabilidade, dizer, Deus, trata comigo, me abre o entendimento, porque eu preciso ouvir, entender, para, conforme a liturgia de hoje, colocarmos em prática. Irmãos, nós não estamos vindo à igreja por mero prazer social. Domingo eu vou lá na igreja, o pessoal é legal, eu vou passar um tempo lá. Eu vou para a igreja para adquirir conhecimento bíblico. Esqueça. O diabo é quem mais tem conhecimento bíblico e não resolve. A questão é, nós vamos adquirir conhecimento para colocar em prática. E isso é ser cristão. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, faz a minha vontade. Então, quem tem ouvidos, ouça. Como justificaremos? Como nós falaremos? Você vai justificar como? Se você estava para ouvir e não ouviu. Na verdade, irmãos, Satanás, o Deus do presente século, fará de tudo para lhe cegar e ensurdecer, para que vendo não veja e ouvindo você não ouça. Em segundo lugar, também, você deverá fazer de tudo para prestar atenção no que concerne a sua responsabilidade. Doravante, por favor, quando o culto for começar, irmãos, quando o culto for começar, pare. Irmãos, nós temos algo gostoso no ser brasileiro, essa coisa de abraço, de sorriso, nós somos assim. O europeu é totalmente diferente. É, como dizem, frio, ponto. Mas, irmãos, nós precisamos de solenidade no ambiente do culto. Como é que é isso? É na hora que o culto vai começar? Irmãos, primeira coisa, se Jesus Cristo estivesse aqui, ele tivesse marcado o culto para as 10h30, ele começaria às 10h31? Então, irmãos, por favor, marcado 10h30, é 10h30, não é 10h31, não é 10h40, não é 10h29, 10h30. Segundo lugar, se Jesus Cristo marcou o culto, ele está aqui, é para jogar conversa fora ou para que ele trate conosco, porque nós precisamos dessa palavra para ter vida. Então, por favor, irmãos, solenidade diz o seguinte, você vem para o ambiente de culto, minutos antes do culto, você para tudo e se coloca em atitude de oração silenciosa. Essa é a nossa prática, a prática de fé reformada bíblica. Nós somos uma igreja bíblica, então nós vamos parar tudo e dizer em atitude de culto já, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor me trouxe. E o Senhor não me trouxe aqui para gastar tempo, para jogar a conversa fora. O Senhor trouxe aqui para tratar comigo. Então eu preciso disso, Senhor. Bom, irmãos, desliguemos o celular. Desliguemos o celular. Irmãos, algumas pessoas no nosso tempo da pós-modernidade não carregam mais isso aqui na mão, não. Carregam o celular com Bíblia. Eu tenho aversão a isso, irmãos, e não é o eu do pastor. Mas celular, qualquer ímpio tem. Crente carregando Bíblia, são poucos. Então aproveite para levantar da sua casa e vir para a igreja com a maior Bíblia que você puder, porque você vai dar testemunho que você é um crente e que existem crentes que ainda cultuam o Senhor. Pare de usar celular em ambiente de culto. Pastor, mas estou lendo a Bíblia. Meu irmão, a partir de hoje, eu peço encarecidamente, largue o seu celular. Preste atenção
na Escritura. Você vai prestar culto? Então eu vou prestar culto, não vou fazer outra coisa. Irmãos, quando nós estamos conversando com a esposa, você me ouve? Quando nós chegamos a dizer, me ouve, é porque a coisa está precisando mudar. É porque está precisando acontecer alguma coisa. Quando o pai chama filho e diz assim, escuta, você vai me ouvir? É porque tem alguma coisa séria acontecendo, não é? E nós estamos, então, no 5º discurso de Provérbios, onde o autor diz assim, me ouve, filho meu. Irmãos, nós tratamos essas coisas com banalidade, mas a Escritura está insistindo. E para o hebraico tem um tempo verbal que ele é um pleonasmo vicioso no português. Matar matando, hitpael. Você precisa de algo, então o hebraico diz assim, amar amando, matar matando. É para ter convicção, para inculcar, para entrar na mente. Então pense no apelo que Deus Pai está fazendo aqui, no Apocalipse, em Provérbios, não é para outra pessoa, mas é para você, meu irmão. Deus não está tratando, né? Eu queria tanto que o fulano de tal estivesse aqui hoje para ouvir essa mensagem. Meu irmão, você pode ter certeza que se Deus quisesse, a tal pessoa estaria aqui. Você está porque Deus te trouxe e quer tratar com você, não é com outro não, é com você mesmo. Interessante que várias pessoas pedem ao Senhor, Senhor, fala ao meu coração, né? Fala ao meu coração. E quando estão na sua casa, diante da palavra, deixa a bênção embora. Você volta para casa, e aí, irmãos, caderninho para anotação do sermão. Tem ali, ó. Nossa irmã Mirka tem providenciado isso, irmãos. Caderno para anotação. Volte para casa com a sua família, perguntando, o que mesmo nós aprendemos da mensagem? Converse com o seu filho, com a sua esposa, sobre o que Deus tratou, porque isso aqui não é um ambiente social, irmãos. É a gravidade do que Deus nos falou. Então, Thomas Brooks diz assim, se você quer que Deus o ouça quando você ora, você precisa ouvi-lo quando ele fala. Eu quero muito que Deus me ouça. Me ouve, meu Deus. Mas você está ouvindo quando Deus está te falando do lado de cá? Você tem pedido para o Deus Todo-Poderoso lhe falar ao coração quando você tem orado, não tem? Então, por favor, esteja pronto para ouvir Deus falando ao seu coração. Quem tem ouvidos, ouça, opte pelo caminho da justiça. Deus vai te falar assim, qual é o caminho da justiça. Irmãos, hoje eu estou animado, vocês estão percebendo, né? Irmãos, o bancário nunca é ensinado com relação a notas falsas. Nunca. Ninguém nunca pegou 200 mil notas falsas de exemplo para me ensinar o que era uma nota verdadeira. Me colocaram uma semana comendo e bebendo dentro da tesouraria do banco, 10, 12, 14 horas por dia, manuseando o dinheiro verdadeiro. Na hora que chegava uma nota falsa, irmãos, você sentia pela textura, sem ver, de tanto saber o que é verdadeiro, quando chega o falso, você já pretere na hora. Isso é ser cristão. Pastor, mas eu estou ouvindo aquelas bobagens lá da televisão para poder saber como é que as pessoas pensam. Talvez se você tem tanto tempo assim, parabéns. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para me envolver com o que não presta, irmãos. Então, qualidade de vida. Nós vivemos sem tempo. E naquilo que temos tempo, que tenhamos qualidade. Senhor, quem tem ouvidos, ouça. Me mostra o caminho, Senhor, da Tua justiça. Em primeiro lugar, viva mais por reter o ensino. Senhor, me ensina o caminho da justiça. Eu quero viver mais por aprender o ensino do Senhor. Versos 10, 11, 12 e 13. Por favor, leiamos juntos, quando a Escritura diz, 4:10, ouve, filho meu,
e aceita as minhas palavras, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude para que eu opte pelo caminho da justiça, para que eu viva mais, e eu retenho o teu ensino. Irmãos, com o andar da carruagem, percebe-se que Provérbios é um bocado de Deus que afirma que a obediência dá longevidade. Obediência dá longevidade. Eu estou com alergia de fatalismo dentro da igreja. Quando os meus dias estavam escritos e determinados, nenhum deles havia ainda. Tem gente pregando que aconteça o que acontecer, Deus tem o dia marcado. Tem sim, viu, meu irmão? Deus tem o dia marcado na sua soberania. Mas se na sua responsabilidade você não for obediente, Deus te mata. É isso que está escrito em Provérbios. Verso 3,13. Você pode ler comigo? 3,13? 3,16. Leia comigo o verso 16 do capítulo 3. Leiamos juntos. Alongar-se da vida, irmãos, viver mais. O primeiro mandamento com promessa, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida maior. Está escrito, irmãos, está escrito. Então, Senhor, me dá a opção pelo caminho da justiça, porque eu quero viver mais. Irmãos, que beleza, estou fazendo 53 esse ano. Uma dificuldade para perder peso. Antigamente era fácil, ganhava no final de semana, perdia durante a semana inteira. Agora tem 3 meses que eu estou fazendo regime, foi 1 quilo só. Que tristeza, rapaz. Está pesando já o negócio, irmãos. Então é o seguinte, o verso de número 11, ele vai dizer da seguinte forma, veja só, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Quem está recebendo as orientações, então, não é mais uma criança, é alguém que vale ouvir para viver mais. É alguém que já passou da metade da vida. Exemplo, Senhor, eu quero viver mais. Porque tem uma forma de você não envelhecer, viu, irmãos? Morrer. Aí a gente reclama, né? O cabelo está ficando branco, às vezes está ficando sem cabelo, assim, de um lado, do outro a gente puxa para poder ver se... né? Mas... E aí? E aí o seguinte, Senhor, eu quero viver mais. Quero viver mais. Tem uma forma de você viver mais. Obedeça, ande pelo caminho da justiça. É isso que a Escritura está dizendo para nós, irmãos. E as veredas da retidão, o caminho da justiça, conforme o verso 12, diz assim, sem embaraço nenhum. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Irmãos, eu não sei quantos de vocês, mas eu tenho pavor de ser chamado a atenção. Pela forma que eu fui criado, eu perco, assim, eu dei motivo, alguém me chamou a atenção, eu fico... Então, o que a Escritura está dizendo é o seguinte, ande pelo caminho da justiça para que não ocorra embaraços. Ande na retidão, porque ninguém vai ter como te chamar a atenção. E mais, guarde a instrução de Deus. Verso 13, ele vai dizer assim, retém a instrução e não a largues, guarda porque ela é a tua... Algo extraordinário aqui. No verso de número 10, ele diz que se você obedecer à instrução, aumentará a sua vida. E no verso de número 13, ele diz... A instrução é a tua vida. Quem obedece, vive e vive mais. E vive com o que presta, irmãos. Vive com qualidade. Queridos, vale a pena viver depois que você foi acometido por uma doença e está de cama?
Vale viver cheio de tubos, vegetando num CTI? Não, irmãos, não. Senhor, eu quero viver uma vida com qualidade, eu quero viver mais e eu quero viver, então, uma vida que vale a pena ser vivida. E vocês podem ter certeza do seguinte, como eu oro pela minha casa, pela minha vida, se algum dia vocês caírem numa situação de estado vegetativo, eu vou encostar do lado do seu leito e falar assim, leva, Senhor. Porque partir e estar com Cristo é infinitamente melhor. Nós ficamos com egoísmo, que a pessoa fica com a gente, fique conosco. Não, irmãos. Jesus disse que Ele veio para que nós vivamos uma qualidade de uma vida em abundância. Quer viver mais? Ah, eu quero. Você quer viver? Quero. Então, aprenda a obedecer a palavra de Deus. Senhor, eu preciso aprender a obedecer. Quem tem ouvidos, ouça. Opte pelo caminho da justiça. Não entre, evite o caminho mau. Essa é a segunda. Senhor, me mostra o caminho da justiça. Agora é o seguinte, Senhor, não me deixe entrar no caminho mau. Versos 14 a 17. Vamos juntos? Não entres na vereda Deus. A Escritura ecoa, irmãos, no mesmo princípio, os mesmos pilares, os mesmos valores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O livro é um só, o autor é um só. Senhor, não me deixe andar pelo caminho mau. Então, não fique perambulando pelo caminho mau. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O verso 14, então, não entre por caminhos errados, porque senão há caminhos que produzem morte. Morte, irmãos. Jovens, homens crentes dessa igreja. Ah, pastor, fulano de tal é um homem ímpio. Tem 200 casos na rua. Não acontece nada com ele. No dia que você fizer, dá errado. No dia que você fizer, dá errado. Irmãos, na hora que vocês estavam lendo esse texto, eu estava lembrando de um aluno de Elaine. Filho de pastor, festa de final de ano, menino nunca tinha bebido. Bebeu todas. E pulou na piscina, de criança. Em estado vegetativo até hoje. Ah, mas todo mundo bebe. Aham. Todo mundo bebe. Vai você, atrás. Senhor, me livra do caminho mau. E aí depois alguém vai dizer assim, ah, não, mas é porque Deus quis que ele ficasse paraplégico. Tá? Continue insistindo para ver se você acredita nisso. Continue. Crente, você que está no mundo, você não é do mundo. Você é um filho da luz. Não entre e nem siga pelo caminho mau, porque a partir de hoje você sabe que não pode dizer que ninguém te avisou. Aliás, o verso de número 15 vai dizer assim, evita o caminho mau, não passes por ele, desvia-te dele e passa de... Evite passar perto, porque esse trem atrai, irmãos. Desvie para longe. Irmãos queridos, monkeypox, ou a varíola do macaco, são 5 casos só no mundo de óbito, irmãos, e um deles aconteceu em Belo Horizonte anteontem. Então, tudo bem, nós vamos sair aqui hoje, e tá ali, ó, no corrimão tem um vírus da varíola do macaco. Você vai passar por ali, ou você vai falar assim, diácono, abre aquele portão lá do outro extremo, que eu quero passar bem longe disso. Não é isso que você vai querer?
Mas então por que, irmãos, em se tratando de pecado, você fala assim, não, eu vou passar ali que eu quero dar uma pegadinha no corrimão ainda? Vocês percebem? O discurso não bate com a prática. Na verdade, nós não acreditamos que pecado mate, irmãos. Nós não acreditamos nisso. Versos 16 e 17 são os ímpios que têm necessidade premente de pecar, de fazer o mal. Mas você não, meu irmão. Pode ter errado, você pode ter feito mal sim, mas o seu coração pesa e você não dorme justamente por ter pecado. O ímpio, ele diz assim, não, eu tenho que pecar porque eu só vou dormir naquela ânsia de ter feito coisa errada com os outros. Nós não, irmãos, nós não dormimos se o pecado vai batendo, vai batendo. Nós passamos noite em claro quando o salmista diz assim, o pecado entrou e apodreceu os meus ossos. A tua mão pesava sobre mim. Comer e beber, irmãos, o pão da impiedade, o vinho da violência é justamente se alimentar do que é odioso ao Deus justo. Não vai acabar bem. Então, quem tem ouvidos, ouça. Opte pelo caminho da justiça. Brilhe cada vez mais sem tropeçar. Ah, meu irmão, brilhe cada vez mais sem tropeçar. Versos 18 e 19. Leiamos, por favor. Mas a vereda dos justos... Irmãos, tem jeito. Ou é direita ou é esquerda. Ou são luz ou são trevas. Se o caminho do mal é afundar-se em trevas, o caminho do justo é brilhar cada vez mais. Por isso que no Sermão do Monte, Mateus 5,16, Jesus diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. João 8,12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Está faltando luz na minha vida. Está faltando quem, irmãos? Cristo Jesus. A sabedoria em Provérbios é Cristo Jesus. Por favor, meu irmão, no verso de número 16, qual é o final do verso de número 16? Nem sigas pelo caminho dos maus, né? Não, desculpa. E se fizerem tropeçar alguém. Então, o verso 16, se fizerem tropeçar alguém. Se o ímpio tem prazer em fazer tropeçar, o justo, no verso de número 12, diz assim, em andando por elas, não tropeçarão, não embaraçarão os seus passos. Por quê, irmãos? Porque a luz de Cristo brilha por nós. Por que nós não tropeçamos? Porque tem um sol da justiça do meio-dia brilhando quando nós estamos andando no caminho que é o Senhor Jesus, sem tropeço. Verso 19, irmãos, vocês podem ler de novo, por favor? O pior é quando o justo faz outros tropeçarem. Qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta ou lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo do inferno. Maldito é aquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Senhor, me faz brilhar cada vez mais e não tropeçar. Irmãos, o tropeçar é natural do homem caído. Nós tropeçamos. E é natural nós fazermos outras pessoas tropeçarem.
Para nossa vergonha, nós tendemos a empreender exatamente o contrário do que Deus quer para nós. Mas o desafio de ser cristão é esse. Do outro lado, para andar e se manter na luz, então é um esforço hercúleo. Eu gosto de um livro, irmãos, eu gosto muito desse livro. Ele diz assim: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não. Quando nós assustamos, nós estamos derrapando. A questão não é permanecer aonde caiu. Se caiu, levante, bate a poeira e corra para a luz. A questão é, irmãos, nos mantermos na luz. Quem tem ouvidos, ouça. Opte pelo caminho da justiça, meu irmão. Viva mais, porque você retém o ensino. Não entre, evite o caminho mau. 3, brilhe cada vez mais sem fazer tropeçar. Verso de número 18, você pode ler comigo mais uma vez? Mas a vereda dos justos... O justo tem a orientação, a proteção para brilharem, que são os versos 11 e 12. O justo tem a orientação, como é que ele vai brilhar? No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Como é que você vai brilhar? Andando pelos caminhos da retidão que Deus te fez saber o que eram. E andando por elas, não se embaraçarão os seus passos. Irmãos, nós temos um mapa e nós não andamos por eles. Mais que isso, os justos têm todo o ferramental para ensinar a sabedoria e a justiça. Nós temos o ferramental para usufruirmos e para ensinarmos. Daniel 12:3 diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tudo começa como, irmãos? Ouvir direito. Você consegue ouvir direito, irmãos? Você consegue ouvir direito e depois de ouvir, você começa a andar? Irmãos, nós temos ouvido ao longo do tempo, um dos maiores problemas nas empresas se chama ruído de comunicação. Um dos maiores problemas das empresas se chama ruído de comunicação. Vocês sabem disso. Dois velhinhos estão lá comemorando 50 anos de casado. E todo dia ele levantava de manhã, ia lá na padaria e comprava um pãozinho. Eles deviam ser magrinhos, né? Porque dividia metade do pão para ele e metade do pão para ela. Aí, naquele dia dos 50 anos de casado, ele olhou para o pão, olhou para ela, olhou para o pão, olhou para ela e falou assim: hoje eu como a parte que eu quero. Todos os dias ele chegava com o pão, deixava, ela abria, tirava a parte de baixo, passava a manteiga e dava para ele. Aí ele disse assim: hoje eu como a parte de cima, são 50 anos. Aí ele tirou a parte de cima, passou manteiga e deu aquela bocada, né? Aí ela olhou para ele e falou assim: ô meu bem, hoje eu estou sendo a mulher mais feliz. 50 anos que eu quero comer a parte de baixo, eu te dava porque é a que eu mais gosto. Ruído de comunicação, irmãos. Quando nós paramos de falar, quando nós paramos de externar o que é importante para nós, quando nós deixamos de contar para os nossos irmãos os nossos pecados. Vocês já ouviram falar nos nossos tempos de mentoria? Mentoria tem sido muito utilizada entre pastores. É você chegar para o irmão e contar das suas mazelas. Temos tanto a ânsia de contar que nós somos bons, mas as Escrituras nos mandam contar pecados uns aos outros. E isso nos alivia, irmãos. Isso nos ajuda a andar pelo caminho da justiça. Então, a primeira etapa de uma vida bem-sucedida é ouvir. Ouvir. A segunda é não ter espírito prevenido. Já vai falar o que eu não quero ouvir. Talvez é o que você precisa. Ouvir com respeito, atenção, disposição para aprender, colocar em prática e ensinar, irmãos. O objetivo, então, aqui não é aprender Bíblia, viu, irmãos? O objetivo aqui é colocar em prática.
E colocar em prática está feito a ensinar as Escrituras, se você cumpre. Bom, por favor, nós vamos orar pedindo para que Deus nos ajude a ouvir direito, irmãos, e sem agravamentos de Satanás, sobretudo para que nós não tendamos aos caminhos maus. E, irmãos, que sejam cortados todos os galhos que nós possamos estar usando para não tomar as atitudes que precisamos para um caminho de justiça. Que Deus nos ajude a cortar os galhos que for, para que nós voemos, irmãos. Às vezes a vida está marcando passo. No militarismo, né? Marcar passo. A tropa fica inteirinha, batendo e subindo poeira para tudo quanto é lado e não sai do lugar. Senhor, eu quero sair do lugar. Eu quero andar pelo teu caminho, que produz vida e vida com abundância. Faz algo na minha vida hoje, Senhor, eu quero voltar para casa diferente. Reverendo Vitor, o senhor nos dirige com a oração final e bênção, por favor.